Brasil. Recebam aqui no nosso pipoco o nosso querido urologista, doutor João Setuba! Seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é que você tá? Boa tarde, tudo bem, doutor? Boa tarde, Dinho. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Muito bem. Prazer te receber. A voz é grave, né, velho? Tem quanto de altura, doutor? Você chegou aqui no estúdio? 1,92 m. Olha, vamos lá, doutor. 1,92 m. Isso acaba influenciando no processo do exame? Em alguns momentos, sim. Os pacientes já começam com algumas piadas na porta do consultório. Piadas? Rapaz, o cara que entra no consultório, olha pro urologista com 1,90 m e ele faz piada, ou ele não tem amor próprio, ou ele já tá, tipo assim, tão tranquilo com o exame. É tranquilidade, né? É uma tranquilidade. Doutor, salva vidas, né? Exatamente. O que é mais importante é focar no objetivo por trás, literalmente, do exame, né? Exatamente. O objetivo maior desse exame, dessa avaliação que nós temos com o paciente é a detecção precoce do câncer de próstata, né? Dia 17 de novembro tá aí, tá chegando. É o dia do combate mundial ao câncer de próstata. E por que o rastreamento? O que é o rastreamento? O rastreamento é você aplicar exames diagnósticos numa população que não tem sintomas, no objetivo de identificar doenças que podem repercutir na vida do paciente, como é o caso do câncer de próstata desses pacientes. Né? Então, com o objetivo de a gente detectar de uma forma inicial e até mesmo formas iniciais da doença, formas precursoras da doença. E quais são as razões para a gente fazer essa detecção precoce do câncer de próstata, Gil? O câncer de próstata é a neoplasia sólida mais comum no homem. E a segunda neoplasia mais frequente quando a gente considera as neoplasias de pele, tá? Caramba! É a segunda causa de óbito por neoplasia nos homens. Peraí. Você tá me dizendo então que, tipo assim, o cara morreu por algum problema... Por neoplasia. Pronto. Dentro daquele universo, daquela população de óbitos, né, da população masculina que faleceu por neoplasia, salve o pulmão. É mesmo, velho? Caramba, então vamos lá. O segundo câncer que mais mata o homem é o câncer de próstata. Agora, por que esse dado ele é tão intenso dessa maneira? É pela falta do cuidado? Ainda existe esse bloqueio da população de não fazer o exame? Ou é porque, infelizmente, é um câncer extremamente nocivo, digamos assim, ou não? Gil, a grande situação é que o câncer de próstata, na sua fase inicial, ele é sintomático, ele não causa sintomas. Quando a gente recebe um paciente com 40, 50 anos, com sintomas urinários, dificuldade para urinar, jato fraco da urina, esforço miccional, provavelmente aquilo ali não é o câncer de próstata que está se manifestando, e sim um crescimento benigno da próstata. Né? Então, na sua grande maioria, o câncer de próstata é assintomático. Então, se o paciente não se submete a essa política, né, de detecção precoce do câncer de próstata, quando ele começa a dar sintomas, realmente o câncer de próstata já está numa fase avançada. Cara, quais são os sintomas, doutor? O câncer de próstata ele pode se manifestar dessa forma, como eu falei inicialmente, tá? Mas na sua forma avançada, dores ósseas, sangramento na urina, né, insuficiência renal. Caramba! O paciente pode ficar paraplégico. Não, e a gente percebe... ficar acamado. A gente percebe que os sintomas já são, tipo assim, extremamente... impactantes nas pessoas. É por isso que é muito importante fazer o exame dentro do prazo correto. E eu aproveito para te perguntar, como é que funciona essa cartilha da recomendação de qual a idade correta para fazer o exame? Antes de mais nada, a gente tem que considerar a história clínica do paciente. Nessa história clínica do paciente, na anamnese, a gente identificar fatores de risco inerentes ao câncer de próstata. Sim. Quais são os fatores inerentes? O primeiro que a gente tem que avaliar a idade do paciente. Né? O câncer de próstata ele é raro antes dos 40 anos. Ele começa a aumentar a sua incidência aos 50 anos e atinge o seu pico aos 65 anos de idade. Um segundo fator de risco importante é a etnia negra. Né? Os pacientes negros têm um fator de risco, né? Ele tem uma taxa maior de câncer de próstata do que os pacientes da raça branca. Né? E quando você considera o universo de pacientes com câncer de próstata, 60% daqueles homens com câncer de próstata são da raça negra. E vem cá, isso tem alguma explicação científica, doutor? Olha, existem estudos que mostram uma maior sensibilidade do hormônio masculino nesses pacientes da raça negra, né? Que a gente chama de sensibilidade androgênica, mas é muito discutível, tá?
Caramba, interessante isso. Porque, além, assim, então a idade, a raça negra, a história familiar. Se você tem um tio, um pai, um irmão com câncer de próstata, o seu risco de vir a desenvolver o câncer de próstata aumenta em cerca de 8 vezes. Caramba, é muito? É muito. E não só necessariamente uma história familiar de câncer de próstata. Por exemplo, se você tem uma irmã ou uma tia que tem câncer de mama, você tem um risco também maior de desenvolver um câncer de próstata. Se você tem câncer de ovário, outras neoplasias, como câncer coloretal também. Outros fatores de risco importantes: o álcool, o etilismo. Aí, né? O pau quebra, né? Porque o cigarro. A gente mora no Brasil, né, gente? No Brasil, cigarro. O povo toma cerveja mais que água. E além de tudo, e também exposição química, né? Pacientes que trabalham na indústria química também tem algumas exposições, alguns materiais que podem levar também ao desenvolvimento do câncer de próstata. Olha, a gente tá falando sobre esse rastreamento, né? Que é o exame, o conhecido exame do toque retal. Do toque retal. Então, seguindo justamente na sequência, após essa história clínica, identificação dos fatores de risco, a gente vai partir para o exame físico. É isso que eu ia perguntar. O exame físico consiste no exame do toque retal. Como é que funciona na prática, doutor? O paciente deita na maca. De ladinho, é? Tem várias posições. É porque tem as fantasias, né? A galera, tipo assim, conta as coisas. Eu nunca fiz, acredite. Pode ser decúbito lateral, pode ser um decúbito dorsal. Como é o nome? Decúbito? Decúbito, que é o paciente estar deitado. O nome é o quê, doutor? Decúbito. Ele está deitado de lado, está deitado de costas. Já começa e ainda já... tem aquela posição que alguns colegas colocam, é o paciente colocar o cotovelo sobre a maca, né? Peraí, ficar em pé. Cotovelo de novo. Já não basta o decúbito, aí bota ele o cotovelo. Pode ficar o cotovelo na maca e ficar em pé. Entendi. Então, e ficar em pé. E fica em pé. Gente do céu. E ficar em pé. Vem cá. E aí sim, e durante o exame a gente vai avaliar a consistência da próstata, né? Se ela tem alguma alteração, se ela tem uma consistência fibroelástica, que é o que a gente espera, o normal, ou se tem uma consistência mais endurecida, pétrea, né, que lembre mais a ponta do queixo, aí que a gente pensa em uma neoplasia. Se for uma próstata normal, a consistência dela ao toque é uma consistência da ponta do nariz. Peraí, você tá falando isso, mas eu preciso deixar muito claro, atenção, não faça isso em casa sozinho, tá? Daqui a pouco tá gente em decúbito aí. E assim, o que é na mais própria importante, casa. O que é mais importante de tudo isso, Dinho, é que quando você submete os pacientes, né, ao segmento anual, né, você diminui a chance de você identificar as neoplasias na forma avançada. Então, o que é que acontece? Então, são pacientes assintomáticos, que eles não manifestam, na sua grande maioria, sintomas, e também a gente identifica ele na fase inicial. Perfeito. E que hoje, apesar de todos esses números, né? Por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer, aqui no Brasil, ele estima que nesse próximo triênio, 2023 a 2025, nós teremos cerca de 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano. Caramba! Tá? E cerca de 16 mil óbitos por câncer de próstata por ano. Então, por isso que a gente sabe que a importância desse exame e dessa campanha também, né? Porque a gente fala do Novembro Azul, mas é importante lembrar que o cuidado, a prevenção ao câncer de próstata deve acontecer o ano inteiro. Por isso que é muito importante ter regularmente a sua presença ali dentro de um consultório com um urologista que você confia, que te atende, que entende sobre a sua condição, o histórico da sua família e cuida de você o ano todo. A gente brinca aqui, doutor, mas claramente o objetivo é desburocratizar essa parada, né? Porque eu acho que o problema com o exame do toque retal é essa grande burocracia que sempre se existiu sobre o assunto, né? O tabu de se falar sobre ele. O preconceito. Eu acho que brincar com isso talvez seja a maneira de tornar mais leve e das pessoas entenderem, porque infelizmente só a mensagem da importância não é o suficiente, mesmo que eu acredito que hoje a gente já conseguiu ter um aumento muito grande de pessoas que entenderam de vez a importância de fazer esse exame. Exatamente. E quando a gente... Então, a história clínica, o exame físico com toque retal, se a gente faz um complemento com o exame laboratorial, que é o exame do PSA, que é o exame de sangue, tá? E se nessa história aí a gente identifica alguma alteração, é indicado se realizar a biópsia de próstata, né? A biópsia de próstata pode ser tanto por via transretal, introduz um aparelho pelo ânus, ou então pela região perineal, aquela região abaixo da bolsa escrotal, tá? Então são retirados alguns fragmentos da próstata e mandados para análise, tá? E tem alguns outros exames que podem esclarecer melhor a situação alterada, que é a ressonância nuclear da próstata. É isso que eu ia te perguntar, porque também existem outros exames que acabam ajudando o processo, sim, né? Exatamente. Mas esclarece, a gente consegue até orientar melhor a biópsia, tirar mais fragmentos em alguma região que a ressonância
tenha mostrado que tem alguma alteração. Muito bom, muito bom. Doutor, eu tenho uma pergunta um pouco polêmica para fazer. Eu perguntei a um urologista uma vez e ele não me respondeu sobre isso. Eu quero aproveitar o seu conhecimento para te fazer essa pergunta e eu quero que você seja muito sincero comigo. Me responda com sinceridade. Pau que nasce torto nunca assim de brincadeira. Tô zoando, me desculpa. É só brincadeira. Eu vou te agradecer por ter vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Dinho, eu queria só deixar uma mensagem final. Diga. Né? Saiu um dado agora recente da Sociedade Brasileira de Urologia que apenas 1/3 dos homens, né, procura o consultório médico para fazer o seu periódico, diferente da população feminina. Por favor, tem que ir. Apenas 1/3. Tem que ir. Então eu faço um chamamento, a mensagem final, na verdade, é um chamamento desses 2/3 desses pacientes que não procuram, não param a sua rotina, não param suas atividades laborais para fazer um check-up. Então, assim, que venham à nossa clínica, tá? Na Clivale Mais, nas unidades do shopping Guatemi, do Paralela, do Parque Shopping, né? Venham ter mais informações, discutir qual é a proposta de segmento do rastreamento do câncer de próstata, tá? Não deixe que o preconceito e a desinformação causem problemas na sua vida. Com toda certeza, essa é a parte mais importante, gente. A gente tá brincando para que a leveza seja um atrativo e quebre esse preconceito. Exatamente. Porque a gente precisa entender a seriedade do exame, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe disso. O que a gente precisa é colocar na nossa cabeça que esse preconceito que existia no passado, a gente precisa quebrar de vez. E o melhor remédio, Dinho, não tenha dúvida, é a prevenção. E se a gente não conseguir prevenir, né, é o diagnóstico precoce, o diagnóstico nas fases iniciais da doença. Muito bom. Obrigado, viu, doutor, por ter vindo. Nada, à disposição. Doutor João Setúbal, urologista, se você quiser marcar sua consulta, quem tá no YouTube, já tá rolando aí, são mais de 40 especialidades na Clivale Mais. Tem o QR Code na tela para quem tá no YouTube. Ir lá agora e marcar a sua especialidade, o seu desejo de se cuidar. O mais importante é cuidar a saúde. O mais importante é cuidar da saúde. Não esqueça disso, hein? Daqui a pouco estamos de volta trazendo mais pipoco para você. Hoje tem La Fúria no nosso programa. Nossa atração musical. E eu volto daqui a pouquinho pipocando a